Bem-vindas ao primeiro vlog de leitura do canal, gente. Eu tô muito feliz que finalmente eu decidi fazer, o meu canal no YouTube e compartilhar um pouquinho do que eu amo, que é ler, rotina, romantizar a vida, assim, gente. Eu amo romantizar a vida. Se você também ama, você vai gostar de ficar aqui comigo, acompanhar um pouco do meu dia. E pra começar, gente, eu vou explicar pra vocês que, assim, eu tô voltando agora ao meu ritmo de leitura. Por quê? Eu passei 12 dias fora de casa, resolvendo coisas, enfim. E aí eu não consegui ler nada. Eu até parei pra ler, gente, mas eu não consegui. Sabe quando a cabeça tá cheia de coisa e você não consegue, assim... Você sabe que você não vai aproveitar aquela leitura? O livro que eu tô lendo agora é esse aqui, da Hebe Jimenez. Gente, essa autora é maravilhosa. Quem não leu tá perdendo, tá? Mas quem leu sabe o que eu tô falando. Não tem como você não gostar da escrita dessa mulher. É maravilhoso. Inclusive, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 livros dela. Com esses 5. Difícil dizer qual é o meu preferido, mas enfim. Comecei esse faz pouco tempo. Ó, tô só aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu tô voltando no meu ritmo de leitura. Então, assim, é difícil, tá? É difícil, mas hoje eu tô na meta, assim, de conseguir realmente voltar. Esse livro aqui, eu não gosto de falar muito sobre o livro, tá? Porque eu odeio spoiler. Mas eu vou contar um pouquinho só da história dele pra vocês, que é muito legal. Basicamente, o protagonista do livro, toda vez que sai com mulher, né, conhece ela, começa a gostar, a pessoa encontra o amor da sua vida. Simplesmente. É como se fosse um karma, assim, toda mulher encontra o amor da sua vida e casa, tá, com a pessoa. Então, ele já tá, acho que uns 3 anos, assim, nesse perrengue, solteiro, sempre assim. Inclusive, o melhor amigo dele vai casar ou casou, não lembro agora, com a moça que ele ficou, porque eles eram o amor da vida do outro. Gente, que loucura. E esse livro já começa, assim, com coisas engraçadas, sabe? Eu já até marquei aqui uns três post-its de coisas, assim, legais, sabe? E aí, ele encontra a pessoa, né? A protagonista, que acontece a mesma coisa com ela. E aí, eles vão começar a conversar e se conectar. E aí, vamos ver o que vai rolar, né? Obviamente. E aí, o que a gente espera, né? Que eles acabem fazendo, tipo, um namoro fake, não sei, eu acho que sim. Pra poder eles encontrarem o amor da vida deles. Só que aí, né, todo mundo já sabe que o amor da vida deles vão ser eles mesmos. Eu fico assim, ó. Gente, com romance eu fico assim, ó. Bestinha. Vamos dar continuidade a esse vlog. Eu venho aqui falando com vocês. Gente, ignorem essa bagunça. Eu tenho que tirar isso daí. Esse meu cantinho aqui, hoje nesse vlog eu vou tentar mudar ele, tá? Fazer posters aqui pra ficar bem bonitinho, bem legal. Então vocês vão ver isso também. Vamos ver se vai dar certo, gente. Então, amigas, ficou assim por enquanto. Eu ainda quero colocar mais aqui, mas por enquanto ficou assim, tá? E eu fiz aqui embaixo umas colagens de fotos que eu gosto. Aqui representa a Modern Family. Aqui o farol, a abelha, aqui a Fantástica Fábrica de Chocolate. Referência a The Office. Aqui um filme que eu amo. Amigas, agora são 2 da tarde e eu vou começar a trabalhar. Preciso fazer umas coisas, não tem muita coisa hoje pra fazer, mas eu preciso fazer umas coisas aqui. E eu acredito que lá pras 5 horas da tarde eu tô livre. E aí eu vou começar a ler, né? Continuar a ler o meu livro.
Estou ansiosa por esse momento, não vejo a hora, gente. Tá difícil me concentrar na leitura pelo tempo que eu fiquei sem ler, mas eu vou conseguir. Oiê! Migas, esqueci de gravar hoje o dia pra vocês. Nossa, esqueci completamente, mas basicamente foi bem monótono meu dia, chato hoje. Fiz a maquiagem, né, como vocês viram, tomei um wheyzinho. E aí trabalhei. Depois almocei, aí depois a gente foi fazer feira do mês. E aí voltei pra casa um pouco tarde, que eu precisei ir no shopping resolver umas coisas. Então voltei agora e vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho, acho que uns 20 minutinhos eu termino. E aí já arrumei a casa também, já lavei roupa, enfim. E aí eu vou fazer o quê? Fazer um cappuccinozinho e ler. Eu dei uma adiantada, mas não foi muito, sabe? Ainda tô aqui. Mas calma que vai fluir. E aí hoje eu pretendo ler bastante. Não consegui ler à noite antes de dormir. Eu tava com muito sono. Tá friozinho, chuva. E aí eu vou aproveitar pra ler bastante. Estou aqui na luta tentando comer salada, legumes, e eu preciso, né, comer. Eu fiz essa salada aqui com cenoura, abobrinha, alface e frango. Não quis colocar tomate, cebola, porque eu não curto muito. Aí eu tô começando desse jeito aqui.
aproveitei pra descer um pouquinho aqui embaixo do meu prédio e ler um pouquinho no sol, um lugar diferente. Fico muito em casa, né? Então às vezes eu desço pra ficar no sol um pouquinho lendo. A piscina não tava boa hoje, tava precisando de manutenção, então eu não fui pra piscina, mas a vontade que eu tava de ir era grande, viu? Calor muito forte, né? Tanto é que eu não consegui ficar muito tempo lá. Enfim, eu tô mais ou menos, acho que 40% do livro. O legal dos livros da Abby é que ela aborda problemáticas por trás do romance, tipo, da família deles. Por exemplo, ela tem um problema com a mãe e tá sendo abordado bem diferente, assim, o assunto. Eu tô gostando, sabe? Dessa pauta que ela tá abordando. Não vou falar pra não dar spoiler. O personagem principal também parece que tem problema com a mãe, mas, gente, eu não sei ainda, a gente não sabe ainda muito bem o que é. Mas o problema com a mãe dela já tá sendo bem elaborado. Enfim, e eu amo que os livros da Abby têm os dois pontos de vista, o dele e o dela. Ai, isso é perfeito. Assim, né, como dizem as criadoras de conteúdo literário, é um sabor, entendeu? É um sabor. E ele tá, assim, apaixonadíssimo por ela, tá? E ela também tá por ele, né? Então, finalizei o livro, finalmente. Gente, passou já vários dias pra eu finalizar esse livro, tá? Não filmei pra vocês, mas esses últimos 2 dias eu engatei na leitura. Tava um pouco lento, né, minha leitura, mas aí depois eu falei, não, eu preciso terminar esse vlog, terminar esse livro. A história tava interessante, né? Mas eu precisava realmente largar o celular, largar distrações e focar na leitura. E aí eu consegui terminar, tá? Hoje é domingo e aí eu botei essa meta, preciso terminar sábado. Não consegui, faltou bem pouquinho pra terminar, mas aí, ó, foi bem rapidinho. Hoje de manhã eu já terminei. E olha só as marcações que eu fiz, várias marcações. Os livros da Abby sempre tem muitas marcações. Ela coloca muito sentimento nos livros dela. Mas, falando nesse livro em específico, vamos lá. O que eu achei? Gente, no começo tem uma proposta bem engraçada, legal. Os livros dela são sempre engraçados, tem um toque de humor muito legal que eu amo. Mas assim, depois começou a entrar num lugar assim, bem triste, bem pesado. Não em relação ao casal, mas em relação à família deles, né? Tanto a mãe dele quanto a mãe dela, como eu falei pra vocês. Assim, quando eu pensava que não era tão triste, podia piorar. Pode piorar, sabe? E claro, isso afetou o relacionamento deles dois aqui, né? Então, os problemas familiares, né? Acabou afetando o relacionamento deles, mas no final tudo fica ok, não é spoiler, né? Vocês sabem que os livros de romance raramente tem um final triste, né? Pra ficar tudo ok, ficou tudo muito triste, muito pesado. E, cara, assim, a resolução no final, né? Eu gostei, eu acho que foi bem trabalhada, eu não acho que foi algo corrido, foi bem tranquilo, assim. Esse livro tem muitos dilemas, assim. Tem um dilema central, tem vários dilemas, assim, que você fica, por exemplo, eu fico naquela situação, caraca, se eu tivesse no lugar da protagonista, eu faria isso. O que eu faria? Eu faria isso. E, tipo, a gente não pode julgar, né? Mas, opa, caiu aqui. A gente não pode julgar, né? Porque eu não vou sentir o que ela sentiu, vamos supor, né? Se fosse real essa história. É só uma pessoa que passa pelo que ela passou que vai saber, o que ele passou, que vai saber exatamente. E isso molda as escolhas, né? Que a pessoa tá sentindo ali. Então, eu tento ter empatia nessa história pra poder ter um pensamento crítico, mas eu nunca vou saber exatamente porque eu não passei por isso. Nunca passei por uma situação dessa nem parecida. Então, assim,
você fica pensando, sabe? Eu gosto dos livros dela, porque justamente isso, fica um dilema e você fica pensando o que eu faria, será que ela tá fazendo certo isso? Esse livro aqui, por exemplo, Apenas Amigos, é um grande dilema que eu vi muita gente falando até que, tipo, eu não faria isso, sabe? Está errado, outras pessoas está certo, está ok, enfim. Gente, leiam os livros da Abby. Enfim, mas falando desse livro em específico, eu acredito que eu vou dar 5 estrelas, sim. Vou pensar um pouquinho, eu não dou logo em seguida. Eu vou pensar um pouquinho. Mas eu acredito que eu vou dar 5 estrelas. A história é muito bem feita. É uma história triste? É. Mas é muito linda, tá? É muito linda. Isso eu não posso negar, sabe? O amor deles, a forma que eles se conectaram e... Enfim, não vou dar muitos spoilers, eu não gosto. Mesmo que não seja considerado spoiler, mesmo que tenha aqui, eu não gosto de falar, sabe? Acho que eu já falei muito até. Mas, enfim, se você gosta de drama, um amor lindo, sabe? Ai, você vai gostar desse livro. Ai, gente, não tem como. Não tem como, eu amo essa autora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É meu primeiro vlog, né? Então eu ainda estou aprendendo a gravar, me comunicar. É difícil quando você tem tudo aqui na mente, o que você achou do livro e tal, e você vai falar na câmera, isso é totalmente diferente. E às vezes você esquece de falar algumas coisas. Às vezes você não consegue transmitir aquilo que você tá pensando, o que você achou, enfim. Isso, um beijo e até o próximo vídeo.